Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E a nossa aula de número 53, tem como objeto de conhecimento organização dos dados de uma variável contínua em classes. Olha o detalhamento. Classificação das frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Olha que interessante, tomada de decisões, não é mesmo? Então eu te convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, pegando o gancho, né, lá do detalhamento da nossa aula, que eu li agora para você. Então, tomada de decisões, essa palavra-chave. Vamos verificar um vídeo falando justamente sobre isso? Vamos lá. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Falaremos um pouco sobre a estatística. E o que é estatística, professor? Podemos dizer que é uma área da matemática que pesquisa e investiga dados. Para quê? Iremos catalogá-los, classificá-los e apresentar os resultados. Para que são importantes? São importantes para resolvermos diversos problemas, influenciando na tomada de decisões. Vejamos um exemplo. Foi observado um aumento no número de atendimentos em um hospital público, onde pessoas de lugares distantes da cidade estavam recorrendo a esse serviço de emergência. Onde construir um novo hospital? Aqui? Aqui? Ou aqui? Para tomarmos essa decisão, vamos recorrer às estatísticas. Para isso, será necessário fazer um levantamento do número de habitantes da região. Entre eles, iremos coletar a quantidade de homens, de mulheres e de crianças. Também precisaremos saber quais são os tipos de enfermidades e as suas possíveis causas. Aí sim, com todos esses dados levantados e através das estatísticas, será possível tomarmos uma decisão onde será o melhor local para construirmos esse novo hospital. Muito bem, tchau, tchau, até a próxima. Muito bem, obrigado aí, professor Alexandre, né? Fazendo esse exemplo aí, né, da tomada de decisões. Como é que é essa tomada de decisão? Essa tomada de decisão baseada nas estatísticas, né, do que realmente está precisando, onde que é o melhor local para colocar, né, aquele posto de saúde, o hospital e N outras coisas que é necessário, né? Então, nessas tomadas de decisões, né, dos órgãos públicos, independente de uma empresa, isso varia bastante, né? Você tomar essa decisão baseado em quê? Em matemática e em estatística, tá? Então, veremos aí na nossa aula agora. Vamos aprender, né, o que são as frequências de uma pesquisa, então. E aí nós temos a frequência absoluta. E na frequência absoluta temos uma letrinha aí, como estamos vendo nas nossas aulas de matemática, né? Olha só, trocamos aqui. Então, sempre quando eu coloco aqui essa letrinha F, significa que quando eu falar em Fzinho, né, aqui na nossa aula, porque eu estou colocando aqui que escrevi frequência absoluta. Então, Fzinho. Em vez de falar toda hora, eu ter que escrever frequência absoluta, o que vai aparecer no lugar de frequência absoluta? Isso mesmo, o Fzinho, professor. Pronto, tá? Muito bem, isso é importante. E o que é a frequência absoluta? É o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. Vamos, então, verificar isso através de um exemplo bem simples. Foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos profissionais de educação do CMEA, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Foram entrevistados aleatoriamente
Vejam palavrinhas-chave aqui, né? Se tratando de pesquisa, de estatística, né? Aleatoriamente. Então, como que foi o critério para escolher o professor a ser entrevistado? Pensou? Pois é, foi aleatoriamente. Significa que não teve esse critério específico. Esse critério exatamente foi aleatório. Tá bom? Que significa que ao acaso, né? Vamos pegar um professor de qualquer componente curricular, qualquer, né, disciplina, e entrevistá-lo, de acordo com o que vai passando no corredor, né? Aqui não foi dito como que foi essa forma, né, aleatória, tá? E isso não importa aqui neste caso. No caso, importa que foi aleatoriamente. Tá bom? Isso é importante também a gente saber. E o que foi perguntado? As opções, né, foram preferenciais dos entrevistados organizados na tabela a seguir. Então, de acordo aí com a sua preferência musical. Então, primeiro foi feita essa entrevista e os dados coletados foram colocados, né, organizados daí, ó, em uma tabela, tá? Olha que legal. Nessa tabela, nós temos aqui, sempre, ó, falando na parte vertical, duas colunas. Essa primeira coluna tá aqui, ó, gênero musical. Tá? Na segunda coluna, olha só, Fzinho. O que o professor Alexandre falou agora há pouco? Fzinho é sempre quando nos referimos à frequência absoluta. Olha, em vez de falar frequência absoluta, né, todo esse nome lá, o que eu coloquei? Um Fzinho. Tá bom? Muito bem. Tá aqui. Frequência absoluta. Então, vamos lá, a leitura da nossa tabela, né? Ó, você não participou dessa coleta de dados, não é mesmo? Mas agora você já vai começar a entender através de todos os dados colocados aqui nessa tabela. Por quê? Porque agora nós sabemos que gênero musical foram entrevistados os professores, 40 deles preferem o boi-bumbá. 25 professores preferem o rock. Né? Muito bem. 20 deles preferem o funk. Forró, 10. Sertanejo, 3. E olha só, 2 preferem música gauchesca. Vocês já ouviram falar a música gauchesca? Gauchesca de gaúcho, né? Música lá do Rio Grande do Sul, né? Ou do sul mesmo do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E um desses entrevistados, eu posso dizer aqui, né, que realmente sou eu que participei também da entrevista, tá? Músicas gaúchas. Fica a dica aí. Então, coletado aqui, o que nós estamos verificando aqui na nossa frequência absoluta? Que aqui, ó, o 40 foram 40 professores, né? Veja aqui que nós temos os dados direto. Então, temos na nossa última linha, lembrando aqui que nós na horizontal, falei das colunas da vertical, né? E na horizontal nós temos as linhas, né? Ó, uma linha para cada gênero musical, ok? E na nossa última linha, nós temos o total, que é 100,
Então foram entrevistados, nós sabemos que entrevistaram 100 professores, 40 deles gostam de boi bumbá, 25 de rock, 20 de funk, 10 de forró, sertanejo são 3 e gauchesca 2 professores. Totalizando 100. Muito bem, temos essa primeira informação aqui. O que nós podemos fazer? Podemos melhorar, né, esses dados, podemos fazendo o quê? Utilizando a frequência, agora uma outra frequência, né? Nós vimos aí a frequência absoluta de cada um, que é o número de vezes, né? O número, no caso ali, de professores que gostam de cada um dos gêneros musicais. Agora, na frequência relativa. Então, sempre quando eu falar agora em frequência relativa, aqui, ó, eu coloquei um F e um Rzinho. Quando esse Rzinho fica aqui, né, menorzinho aqui, nós chamamos de um índice, né? Botamos aqui como um índice, tá? Então, um FR. Para diferenciar, né? Lógico que eu botei esse R para diferenciar lá, porque quando eu me referir somente a F, frequência absoluta. Então, agora, quando é FR, quem vai ser? Frequência relativa, tá bom? Simples, né? Muito bem, fica guardado aí. Então, a frequência relativa é definida como a razão, tá? Razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Tá? Razão. Aqui na matemática, quando nós falamos em razão, nós estamos falando aqui de uma divisão, tá? Muito bem. Entre frequência absoluta, né, o nosso Fzinho, e o número total de observações. E aí, o ideal, né, também, é colocarmos aí em porcentagem, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar à tabela anterior, e agora nós vamos colocar mais uma coluna, tá? Ó, pera aí, deixa eu botar aqui, ó. Vamos colocar mais uma colunazinha aqui pro FR, tá? Ó. Ok? Vamos lá. Ó, agora coloquei mais uma coluna do FR. E também nós já vamos calcular o percentual, tá? Porque nós temos a frequência relativa, é uma razão. Razão é uma divisão. Né? Então, do que? Da frequência absoluta, tá? Aqui está a frequência absoluta, pelo total. Ó. Vejam que nós já colocamos lá o total. Simples assim, gente, tá? Não é complicado, não. Ó. Então, aqui, ó, como que é a leitura disso aqui? 40/100, né? Ora, 40/100. Vamos aqui reescrever, ó. 40/100. O que é esse 40? Ora, 40 é o número de professores da nossa pesquisa que preferem como gênero musical o boi bumbá. E o 100? Ora, 100 é o total. Nós temos que pensar a comparação, né? E para comparar, para verificarmos isso, nós temos que ver de quantos, né? 40 é de quantos? No total de 100 foram 40. Tá? Então, 40 de 100. Então, essa barra aqui é 40 sobre 100. Isso aqui pode ser representado assim, né? Porque é uma razão, uma divisão. Né? Aqui está essa divisão no formato aqui, né? De uma fração. Então, o que a gente tem? 40 centésimos, 40 de 100. Podemos colocar essa... Aqui ele está numa forma de fração. Podemos representar ele na forma decimal. E aí nós vamos lembrar da nossa aula de porcentagem, né? Lembra do porcentagem? Isso aqui, a representação 40 de 100. Ah, professor, eu já sei. Isso é
40%, né? Vejam que aqui foi propositalmente, né? Aqui nesse caso, nós entrevistamos 100 professores. Né? Fechamos com 100 professores. Como que foram escolhidos? Aleatoriamente, lembra? E aí, por quê? Porque agora a gente já tem aqui como começo, né, essa facilidade, porque o nosso denominador aqui, ó, que vai ser, a gente sempre vai dividir, né, pelo total, né, vai ser 100. Então aqui nós já temos o cálculo direto, ficou mais fácil, né? Então nós temos aqui o ROC, então vamos apagar, né, aqui para a gente, ó, ROC, 25. 25 de quantos entrevistados? 25 de 100. Isso aqui, né? Lembrando aqui que a gente... Essa barra, tá? É que colocamos aí essa fração na parte, na horizontal para facilitar a escrita, né? Isso é possível, tá? Nesse caso aqui, importante a gente saber fazer essa leitura. Então, 25 de 100, 25 a cada 100. Coloquei também na parte aqui, ó, né, decimal, 0,25. E nós já sabemos, então, que isso é 25% por 100, 25 de 100, tá? Então, temos os percentuais. O que a gente tem? Ó? Então, nessa coluna, nós temos uma frequência relativa, tá? Ela está aqui colocada na forma de fração, né, na nossa razão, e a leitura também na forma decimal. Agora, aqui nessa aqui, né, nós vamos botar essa frequência relativa em porcentagem, que é o ideal, né? Temos aqui uma ideia direta, 40%. Tá? Então, 25% de rock. E aí agora ficou bem fácil, né? Ó, funk, 20 de 100. Tá? Então, nós pegamos a frequência relativa, isso aqui é a frequência relativa, né? A frequência absoluta, desculpa, ó. A frequência absoluta, 20, e dividimos pelo total, 100. Então, esses números aqui estão todos na nossa tabela, lá do começo, né? Nossa primeira tabela tinha essa aqui, essa informação. Aí colocamos as frequências relativas, né? Aqui está na forma, ó, 40 de 100, 40 centésimos, ou 0,40, né? Forma decimal, né? Já é a representatividade, né, da frequência relativa, e aqui ela em percentual. Tá bom? Então, 10 gostam de forró, 10 de 100, então 10%. 3 de 100, 3%. 2 de 100, 2%. E olha os totais, né? Nós temos aqui os totais. Então, aqui nós tínhamos até agora esse total aqui. Agora, ó, a gente somando 40, 25, 20, 10, 3 e 2, dá quanto, né? Todas essas frações. Estamos formando frações, tá? Ah, professor, ele não vai somar tudo aqui também? Não, lembra que nós estamos somando 40 centésimos mais 25. Né? Nós só conseguimos somar frações ou subtraí-las quando os denominadores são iguais. Né? O que faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. No caso aqui já daria 65%. Mais 20, 85, 95, 98, 100 de 100. Né? E aí 100 sobre 100, lembram que quando uma fração temos numerador e denominador, eles são iguais, isso é igual a 1, uma unidade, né? E a soma dos percentuais. Temos aí, então, 100%. Muito bem. Já vimos aqui o que é frequência absoluta e frequência relativa. Vamos para mais um exemplo.
Numa determinada turma do 8º ano, após a realização de uma avaliação de língua portuguesa, o professor construiu uma tabela e nela colocou as frequências das notas. Encontre as frequências relativas. Então, vamos lá. Ó. Colocou aqui as frequências relativas. Notas. Vamos identificar o que significa essa tabela. Tá? Ela tem uma parte aqui das frequências. O que é essa frequência aqui? É a frequência absoluta. Então, temos aqui as notas dos alunos. Vamos entender. Nesse momento, nós temos as notas de 5 até o 7. Tá? Ó, aqui está fechado e aqui está aberto. Né? Então, esse 7 é até próximo de 7. 6, o aluno tirou 6,9. Tá? Quem tirou 5, né? A gente já tem a nota menor, né? Que foi 5. E até quem tirou 6,9. Tá? Isso é o que representa esse símbolo. Tá? Fechado, aberto para cá, tá? Então, vejam que agora foram 2. Então, a gente sabe aqui que os alunos podem ter tirado 5, 5,5, 6, 6,5. Nesse, o que nós temos aqui, né? Ó, vários números, várias notas aqui nesse de 5 até próximo de 7. E agora nós temos aqui, ó, quem tirou 7 está aqui, nessa segunda linha. Até próximo de 8, 7,9. Então foram 6. Nessa terceira linha, quem tirou 8. Vejo que aqui aparece o 8, mas ele não está fechado. Então, quem tirou 8, tá aqui nessa linha. Até próximo de 9, até 8,9. Foram 8. Quem tirou 9 já vem para cá. Então, aqui já está, né? Nós temos aqui, nessa linha, os alunos que tiraram 9 até próximo de 10. Tá? Foram 4. Ok? Muito bem. Então, nós temos o quê? Primeiro, que somar quantos alunos. Ok? Vamos somar quantos alunos? Ó. 2 mais 6, 8, mais 8, 16, mais 4, né? Temos aqui, então, 20 alunos. E o que a gente vai fazer para calcular, né? Nós vamos calcular a frequência relativa. Como é que é a frequência relativa? Tá? Nós vamos pegar a frequência absoluta e fazer a razão. Divisão por 20. Não é isso? Ó? 2 de 20. Podemos de 20, não de 200, pessoal. Tá? 2 vigésimos. Aqui vai ser 6 de 20. Lembram que o que significa esse tracinho aqui? É a divisão. Tá? Então, ó, vamos montando. 8 de 20. 4 de 20. Olha como é que vai dar o total aqui, né? Ó, 2 mais 6 mais 8. Nós teremos aqui os totais. 20 de 20. E aí temos percentual, né? A porcentagem. Agora, né, nós não temos mais, ó, o denominador igual a 100, né? Nós temos aí denominador igual a 20. E como que nós colocamos um número em porcentagem? Basta, olha só que interessante, né? Basta a gente multiplicar, posso botar um x aqui da multiplicação, mas eu vou usar o pontinho, tal. A gente bota esse pontinho aqui,
é o sinal da multiplicação. Basta multiplicarmos por 100. Tá? 2/20. Isso é uma das maneiras, né? Nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 100, 200, dividido por 20. Você pode simplificar, dividir, né? Tudo aqui por 10, tá? Quando eu corto esses zeros, assim, simplifica, corta 0 com 0. Toma cuidado, né? Aqui é uma divisão, tá? E nessa divisão está na forma de fração. Então, na fração, nós vimos que a gente pode simplificar uma fração sempre dividindo pelo mesmo número, em cima e embaixo, tá? Por isso que a gente corta os zeros, né? Significa dividir. 20 dividido por 2 é 10. Ah, professor, mas eu já vi também que 200 é dividido por 20. 10 vezes 20 é 200. Já sei disso, então já sabia que era 10. Aqui também, né? Você pode simplificar, ó, dividir por 2, vai dar 1, divide 20 por 2 dá 10, né? E você vai ter aqui 100 dividido por 10. Corta, você tem 10. Então, são várias e várias maneiras de você simplificar aqui, tá? Esse produto envolvendo fração, tá bom? E aí a gente chegou aqui, ó, multiplicando por 10, gente, por 100, desculpa, ó. Quando você faz esse número e multiplica por 100, o teu resultado já vai ser em porcentagem. Então, já pode botar a porcentagem aqui. E isso a gente vai fazer nos outros também, né? O que você pode pensar também, ó? Se 2 de 20, a gente já sabe que é 10%, né? O que vai ser 6 de 20? Quantas vezes 2 é maior do que 3? 2 vezes 3 é 6. Então, vai ser 3 vezes, né? O 6 é 3 vezes o 2. 3 vezes 10%, 30%. Tá? Legal, né? Ora, dá para fazer essa ideia também aqui, ó. 8. 2 vezes o quê? Dá quanto? 2 vezes 4 dá 8. 8 é 4 vezes maior, professor, do que 2, isso. Então, 4 vezes 10%, 40%. Tá? Viu como fica legal, né? E olha só, o 4. Olha, é 2 vezes, né? O 2. Então, 2 vezes 10%, 20%. E agora? 10 mais 30 dá 40, 40 mais 40, 80, 40 mais 80 mais 20, 100%. Viu que legal? Muito bem. Conseguimos aqui fazer, né, todas as frequências. Olha só, vamos aqui, ó, num passo a passo, tudo que nós fizemos. Tá? Vejam que aqui, ó, eu coloquei, ó, já dividido, ó, 2 dividido por 20. Vezes 100, 10%, a continha que nós fizemos. Também na outra linha, né? 6 dividido por 20 vezes 100. E aí, como nós já tínhamos calculado 2 e tinha dado 10%, 6 é 3 vezes maior. 2 vezes 3 é 6. A gente já sabe que é 30%. O 2 também é múltiplo, né? O 8 aqui, gente, também é múltiplo de 2. Por quê? Eu multiplico 4 por... Né? 2 vezes 4 dá 8. Então, 4 vezes mais. Né? 8 a gente sabe que é 4 vezes o 2. Então, a gente já sabe 4 vezes, né? O 2 é 10. Então, vai dar 40%. E assim também nós vimos o 4. 4, em relação a 2, é 2 vezes maior. Então, 2 vezes 10%, 20%. E aí nós fazemos o somatório e verificamos o 100%. Muito bem. Vimos então agora a frequência absoluta, a frequência relativa, como transformar em percentual, né? Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa aula. Ficamos por aqui, até a próxima.